Ai, gente, hoje eu vou falar sobre um tema que eu, mãe de 2 filhos, fiz tudo errado no primeiro filho. Meu Deus do céu! Ou se teve uma coisa que eu me arrependo, foi disso. O Vidal, meu filho, hoje com 7 anos, ele só dormia ou no peito ou batendo na bundinha assim, ó. Agora a gente aprende no primeiro filho e no segundo a gente não comete os mesmos erros. E por isso eu resolvi gravar esse vídeo para te ajudar, você que está aí se planejando ou que está com um bebê recém-nascido em casa ou até um bebê maior e ele só dorme no peito e você não aguenta mais, você quer que essa criança durma sozinho, eu vou te dar dicas bem legais nesse vídeo. Então não deixa já de dar o seu like, já pode colocar aqui nos comentários também como é a sua rotina, se você consegue realmente fazer isso e se você colocou em prática as minhas dicas que eu vou te passar agora. A primeira coisa que eu quero que você entenda, querida mãe que está aí do outro lado, você não está sozinha. Isso é uma coisa muito comum, é muito normal que a gente tente fazer com que o nosso filho fique calmo e é óbvio que através da sucção é a forma mais tranquila de fazer ele se acalmar e entrar em um sono profundo. Mas esse é o principal erro que nós cometemos, porque a gente acaba associando, o bebê ele vai associar o dormir com o sugar. E se não tiver aquela sucção, ele não vai saber entrar nesse sono profundo. Mas outra coisa que eu quero te falar também, você que está passando por isso, é que é um processo lento. Não ache que vai ser de uma hora para outra, que simplesmente amanhã o seu filho vai estar dormindo sozinho. Não. Isso leva um tempo e exige sim uma disciplina sua. Ai, Tiffany, mas então eu vou ter que ficar semanas colocando isso em prática e fazendo uma mudança aqui em casa? Sim. Ou simplesmente você aceita e vai até sabe Deus quantos anos o seu bebê chupetando no seu peito até ele pegar no sono. Então fica a seu critério o que você vai fazer. Mas o que a gente precisa entender é que o bebezinho, desde o útero, quando ele estava lá na sua barriga, ele já é condicionado na sucção. A sucção é algo involuntário, o bebê ele já sabe fazer o movimento de sucção e ele sim leva isso para a nossa esterogestação aqui fora. E claro que é muito fácil de ele se acalmar estando no seu peito, porque ali ele vai ter o seu colinho, o seu cheiro, o seu aconchego, ele te reconhece como mãe e ele consegue sim relembrar a esse útero fazendo o movimento de sucção. Ai, Tiffany, então eu já sei, a solução dos meus problemas é dar uma chupeta pra ele, e aí ele fica chupando essa chupeta. Não, a resposta é não, por 2 motivos. Primeiro, se você quer amamentar o seu bebê em livre demanda e não ter complicações com a confusão de bicos, a chupeta é o nosso vilão. Mas se você não tem isso também, fica a teu critério, a gente sabe que cada família sabe das suas necessidades. Mas outra coisa muito importante quando você pensar em dar chupeta é o seguinte, esse bebê ele vai novamente condicionar a pegar no sono com a sucção. E a sucção vem da chupeta, beleza, ótimo, mas essa chupeta cai e ele perde essa chupeta no berço. E quando ele acordar, ele não vai ter essa chupeta na boca. E o que vai acontecer com esse bebezinho? Ele vai chorar, porque ele ainda não tem o controle de saber, minha chupeta caiu, vou pegar a chupeta, colocar na boca e voltar a dormir. Então não vai adiantar nada, esse bebê ele vai acordar de madrugada também, vai chorar e você vai ter que continuar dando atenção para ele. Então as dicas para que a gente possa fazer um processo lento e gradual. É a primeira coisa, você entender que você não deve condicionar ele então a um sono profundo no seu peito. Você deve sim dar o mamar, mas quando ele começar a ficar naquele momento mais sonolento, que nós mães a gente percebe, ele vai começando a soltar os bracinhos, ele vai fechando o olho, a sucção já não é mais tão fervorosa, já é aquela chupetada. Esse é o momento que você deve colocar no berço. Colocar ele no berço sonolento vai fazer com que ele aprenda a entrar nesse sono profundo sozinho. Mas como eu coloquei, não é de uma hora para outra, meninas. Então você tá ali com o seu bebezinho mamando e ele começa a mostrar esses sinais de sonolência, você vai ali com o dedinho, solta o seu bico, né? Bota um minguinho ali e coloca ele, fica uns segundos com ele no seu braço. Depois você vai lentamente e coloca ele no berço.
Chorou nesse meio do caminho, acordou, despertou, você vai colocar ele no peito de novo e vai fazer todo o processo novamente até que ele fique sonolento e vai tentar pela segunda, terceira, quarta, quinta, seja quantas vezes forem necessário. E aí, conforme ele for aprendendo a condicionar o seu sono sozinho, você vai podendo colocar ele mais cedo na caminha, no berço, não mais sonolento, às vezes já mais ativo, às vezes conversando, e você vai ver que esse processo vai ser gradual e ele vai sim conseguir aprender a dormir sozinho. Agora, o principal erro é aquela mãe, como eu fazia, que leva o bebê dormindo pro peito e vai, coloca ele no berço e só tira lá e ainda fica batendo na bundinha. Essa criança vai ficar dependente de você até sabe Deus quanto tempo. Outra coisa muito legal e muito importante de colocar para vocês mães, que era um erro que eu também cometia, que o meu marido brigava sempre comigo e se eu tivesse escutado ele, a gente teria tido, olha, uma facilidade bem melhor na nossa vida, foi: o bebê chora, lá no comecinho da noite o bebê chora, você tá lá na babá eletrônica, você escutou o primeiro chorinho, você já sai desesperada para atender ele, você sai correndo. Gente, o que acontece? Essa criança muitas vezes, ele nem acordou ainda, mas ele acorda porque você entrou no quarto, porque essa mãe doida, desesperada, pegou essa criança no berço e aí essa criança desperta. Não faça isso, minha amada. Se eu posso te ajudar hoje, é com essa informação. Sabe o que você deve fazer? Observa. O bebê chorou, o bebê fez um resmungo, fica quieta. Observa o que ele vai fazer. Às vezes ele só muda de posição, solta um punzinho, dá uma gemida, se movimenta e volta a dormir, porque ele nem despertou ainda. Outra coisa muito legal é ter aquele barulhinho do som, do contínuo, aquele barulho do útero. Se você perceber que ele está despertando, entra no quarto e liga esse barulho. Liga esse barulho contínuo do às vezes ele volta a dormir somente com esse barulho, mas não encosta no seu filho até que realmente ele desperte, abra os olhos e comece a chorar, que aí sim ele precisa de você para se acalmar. Gente, essas são dicas assim, ó, muito importantes, que se eu tivesse tido esse vídeo na minha primeira gestação, as coisas teriam sido muito mais tranquilas. E eu espero então que você aí em casa compartilhe esse vídeo com todas as suas amigas, porque essas informações são muito importantes. E a forma com que você me paga e para que a gente possa continuar produzindo os vídeos no nosso canal é deixando o like. Então aperta agora aqui no sininho, me ajuda, porque é assim que eu consigo ajudar você que está aí em casa. Um grande beijo, galera, fica com Deus e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!